Tô de volta aqui, olha, são 8 horas e 42 minutos, 8h42, e no dia 19 de junho, né, entrou em vigor a portaria 604/2019 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, vinculado ao Ministério da Economia. O texto ele amplia os setores econômicos, né, que poderão atuar aos domingos e feriados. Nós vamos conhecer os impactos dessa medida com o Maurício de Luca, que é contador e conversa conosco nesse momento. Maurício, bom dia, um prazer falar contigo. Seja bem-vindo aqui ao Litoral Norte de São Paulo, na Rádio Antena 8 FM. Bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia aos ouvintes. O que muda, né, com a publicação dessa portaria da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho? Como que era antes e como que vai ficar agora, hein, Maurício? Bom, o ministro, né, do Trabalho, ele autorizou o trabalho aos domingos, né, e aos feriados a várias atividades que antes eram proibidos as atividades aos domingos. Então ele autorizou em caráter permanente o trabalho aos domingos e aos feriados. Correto. Aí, agora, que setores da economia serão beneficiados com a portaria do governo? Olha, são inúmeros setores, né? Então, na indústria, nós temos aí aproximadamente quase 30 atividades, né? E aí nós podemos destacar a indústria de cimento em geral, a indústria do refino do petróleo, indústria petroquímica, indústria de extração de óleos vegetais, indústria do vinho, indústria aeroespacial e entre outros. No comércio, nós temos aproximadamente 25 atividades, né? Então são comércios varejistas de peixe, de carne frescas e caça, venda de pão e biscoitos, varejistas de frutas e verduras, varejistas de aves e ovos, e varejistas de produtos farmacêuticos, flores e coroas, barbearias, postos de combustível, locadoras de bicicleta, hotéis, hospitais, clínicas de saúde, e enfim, tem aí mais algumas atividades. Tem o setor de transportes, né, que também no setor de transportes são 8 atividades, que são serviços portuários, serviços de navegação, trânsito marítimo de passageiros, serviços de transportes em geral, transportes aéreos, e enfim. Temos também o setor de comunicações e publicidade, então empresa de comunicação telegráfica, radiotelegráfica e telefonia, empresas de radiodifusão, televisão, jornais e revistas, e distribuidores e vendedores de jornais e revistas. E também o segmento de educação e cultura, né? Então, que tem estabelecimentos de ensino, empresas teatrais, bibliotecas, museus, cinemas, orquestras, toda instituições de culto religioso. E por serviços funerários também, é um outro segmento, e agricultura e pecuária. Também são 3 segmentos, são 3 áreas aqui, que é limpeza e alimentação de animais, execução de serviços de agricultura e pecuária, e colheita, beneficiamento, lavagem e transporte de hortaliças. Então essas são as atividades que foram beneficiadas por essa portaria. Correto. Correto. Maurício, bom dia, tudo bem? Aqui quem está falando é o Xavier.
Eu tenho uma dúvida. Bom dia, Xavier. Quem trabalhava antes aos domingos e feriados recebia pelo mesmo cumprimento de horas extras? E como que fica a vida agora dos empresários e desses trabalhadores? Que nessa área que você disse, nessas áreas, né? Por exemplo, aqui na rádio mesmo, aqui não, mas né, que aqui nós não temos o salário, mas as rádios comerciais, muitas das vezes, como você disse, radiodifusão, né? Também entra nessa, trabalhava no feriado ou no domingo, recebia hora extra, e agora, né? Então, agora tem a possibilidade de fazer o descanso semanal remunerado em outro dia da semana. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha ao domingo, ela pode ter o seu descanso na segunda-feira, ou na terça, ou qualquer outro dia da semana, desde que pactuado entre empregado e empregador. Ah, correto. Então aí não há mais essa necessidade do pagamento das horas extras para os trabalhos aos domingos e aos feriados. A obrigatoriedade da hora extra, então, deixa de valer e o que vale é o acordo, é isso? Exatamente. Agora o que vale é a portaria. E as pessoas que trabalham à noite, aos domingos e feriados, pedem o adicional noturno com essa portaria aí do governo ou não? Não. O adicional noturno, ele é um direito do trabalhador previsto na consolidação das leis do trabalho e ele continua a ser um direito. Se o trabalhador, ele inicia uma jornada ou ele tem uma jornada após as 22 horas, ele tem um direito ao adicional noturno. Continua da mesma forma, os outros direitos não são alterados. Essa portaria de alguma forma diminui ou ela afeta os encargos dos empresários nos setores beneficiados por essa medida? Na minha opinião, sim, porque antigamente, caso um empresário tivesse que ter uma jornada de trabalho dos seus empregados aos domingos e feriados, ele tinha que arcar com as horas extras, que muitas vezes são acrescidas aí com um percentual de 50%, 60%, 80%, chegando até 100%. E com essa portaria vai reduzir o custo dessa jornada de trabalho, o custo dessa operação aos domingos e feriados, e aí deixando a empresa mais competitiva. Correto. Agora, como que os contratos de trabalho em vigência, eles serão afetados pela portaria que regula o trabalho aos domingos e feriados, né? Quais são as anotações que serão feitas na carteira em relação a esse tema? O empregador, ele deve refazer o contrato de trabalho, né? Alterando o horário do empregado e anotando esse novo horário na carteira de trabalho lá em anotações gerais. Então ele precisa formalizar essa alteração, não é algo que ele altera simplesmente num acordo verbal, mas ele precisa formalizar através desse contrato de trabalho e também na carteira profissional. Correto. Agora, os colaboradores que trabalham sob o regime de PJ também são atingidos com essa norma? Olha, na verdade, assim, o PJ não é os empregados que são considerados PJ, eles não são estabelecidos por normas da Convenção de Leis Trabalhistas, né? Então é uma relação entre duas pessoas jurídicas. Então, na relação entre duas pessoas jurídicas, não prevê qualquer tipo de alteração por essa portaria. Essa portaria não vai alterar em absolutamente nada. Então, se você contrata uma empresa, né, e essa empresa ela presta serviço através do proprietário dessa empresa, o acordo entre as empresas deve ser mantido, deve ser respeitado e não deve se falar de hora extra, até porque não há uma relação
de trabalho. Agora, o que muitas empresas fazem de forma até irregular é contratar o empregado através de uma empresa e aí deixa de recolher todos os impostos, de formalizar o contrato pela Convenção das Leis Trabalhistas e aí é uma forma ilegal de proceder, né? Então, e aí essa portaria ela não pode regularizar algo que esteja já na sua origem, que é a forma da contratação, ilegal. Correto. Maurício, tem uma ouvinte nossa aqui, que é a Natália Oliveira. Ela está mandando uma pergunta para a gente aqui, dizendo que ela começou a trabalhar numa empresa e trabalhou por 3 meses. Só vou fazer um resumo aqui do que ela relata, tá? Ela é extenso, então vamos ver se eu consigo resumir o que ela diz aqui. Ela trabalhou numa empresa por 3 meses e 18 dias. Assim que ela começou a trabalhar, ela relata que foi feito o pedido com 2 semanas da carteira de trabalho dela. Com 3 meses e 18 dias, mandaram ela embora, correto? 3 meses e 18 dias. Quando ela pegou a carteira de volta, tinham registrado ela e com 2 meses de diferença, 2 meses à frente, quer dizer, ela perdeu 2 meses de registro. Ela quer saber se ela tem direito ela quer saber quais são os direitos dela, se ela tem direito a aviso prévio, como que funciona a questão da carteira que eles registraram errado, se tem que fazer um retroativo, como que ela recorre nesse sentido. Ela diz como que geralmente é adotada essa questão, e ela diz aqui que ela foi procurar o Ministério do Trabalho e foi surpreendida ao ver que não existe mais o Ministério do Trabalho. Então ela está muito confusa nessa questão. Primeiramente, a CLT, né, ela prevê que o empregado ele precisa ser registrado antes do início da sua jornada de trabalho. Então, se ela vai começar, por exemplo, amanhã, ela tem que ser registrada com a data de amanhã. Não pode ser registrada com a data de depois de 2 semanas. Né? Então, isso é totalmente errado. E tem o contrato de experiências, que esse contrato de experiência, ele prevê que pode ser estabelecido entre as 2 partes 3 meses de experiência. E se na experiência não der certo, as 2 partes podem rescindir sem qualquer multa, né? Sem qualquer indenização. Contudo, no caso dela, o que aconteceu? Ela já teve um prejuízo aí no seu registro de trabalho, porque ela ficou 2 semanas sem registro, e depois ela foi dispensada do seu trabalho com 18 dias após o término do contrato de experiência. Então, ela tem que, de posse dos documentos comprobatórios que ela iniciou a sua jornada de trabalho 2 semanas antes da carteira profissional, procurar um advogado e notificar primeiramente a empresa, porque às vezes é muito melhor fazer uma notificação à empresa e pedindo os seus direitos, e depois, caso a empresa não se manifeste, aí sim ingressar com processo trabalhista. Correto. Só corrigindo aqui que ela disse que não são 2 semanas, 2 meses ela diz aqui 2 meses, né, que comeram aí dos trabalhos, né, de carteira, né, que registraram, quer dizer, então ela ficou com registro de 1 mês só e 18 dias, né, e ela relata aqui que não assinou nenhum contrato, não foi assinado nenhum contrato de experiência ou qualquer outra, simplesmente verbal, e seguraram a carteira dela e só entregaram quando a demitiram. Então ela... procedimento totalmente errado, né, 2 meses. Eu peço
desculpas, porque de fato eu entendi errado. Quer dizer, é até uma questão, dois meses que não foi pago, não foi depositado o fundo de garantia. Todos os direitos muito trabalhistas. Provavelmente foi descontado. Você tem todas mesmo. as verbas rescisórias calculadas também sobre esses 2 meses de trabalho. Então, cabe a ela procurar um advogado trabalhista, esse advogado trabalhista entrar em contato com a empresa para poder pedir os seus direitos. Caso a empresa se recuse, aí partir para o processo judicial. Nossa, que situação. Infelizmente é comum essa situação, né? Acaba as pequenas empresas, ou até uma grande empresa, eu acredito que não vá ter uma falha tão grande como essa, mas é muito complicado uma situação como essa, né, Maurício? Porque um caso como esse é realmente uma situação, né, que o empregado fica de mãos atadas, né? Não espera que vai ser mandado embora, que vai acontecer algo nesse sentido, porque você entrega a carteira, como que deveria funcionar? Você entrega a carteira para o empregador e ele faz o registro, tem um prazo para entregar de volta pro trabalhador essa carteira? Sim, ele deve devolver a carteira profissional em até 48 horas. Nossa, então seguraram a carteira dela, quer dizer, por 3 meses e 18 dias, né? 3 meses e 18 dias, aí quando mandaram embora, registraram com 1 mês só de 1 mês e 18 dias de trabalho, quer dizer, prejudique muito, né, o trabalhador, né? Até porque, não sei se existe ainda aquela questão que antes, eu acho que tinha de, manchou minha carteira, né? Fiquei com a carteira, ainda existe? Ainda isso? Ainda tem. A pessoa ainda fica aquela questão, né? Pô, me registrou com 1 mês e 18 dias e eu fui mandado embora, quer dizer, e não é real, né? E ela passou ela não assinou o contrato de 90 dias, né? Porque não teve contrato nenhum, mas de todo modo ela... É errado não ter contrato nenhum. Ela vai ter que ter direito, né? Que é um salário, né? Sim, ela tem direito porque já passou 18 dias dos 3 meses que é o contrato de experiência, que é o prazo legal do contrato de experiência. Se eles mandassem ela embora com 3 meses, né, se dispensassem com 3 meses, aí sim poderia ser, não haveria o pagamento, a indenização do aviso prévio. Contudo, como passou aí os 18 dias, eles são obrigados a fazer esse pagamento. E ainda, por ter retido a carteira profissional, ela tem direito a uma multa também, prevista na CLT. Tá, mas Sem falar que esses 2 meses de falta de reconhecimento de carteira também deixa de contar para fins do seguro-desemprego. Tá. Ainda tem essa questão, né? Que deixa de contar os outros 2 meses, né? Que não foi, deixa de contar o seguro-desemprego, né? Exatamente. Não que ela teria direito ao seguro-desemprego com 3 meses e 18 dias, mas deixa... Mas esses 3 meses eles contam para uma... Ele abre uma contagem para outros empregos que ela tiver. E outra questão também é que deixou de depositar o fundo de garantia e pagar os encargos, mas provavelmente deve ter descontado no pagamento, né? Em folha, né? Assim, fica muito difícil de nós opinarmos, mas se não há o registro, de fato não deve ter havido o pagamento dos encargos e com certeza não houve o pagamento do fundo de garantia. Sonegação, né? Sonegou, inclusive, o imposto também pro governo, o imposto devido ao governo. Infelizmente é uma prática que as empresas... E para fazer o retroativo depois dá um trabalhinho, não dá, Maurício? Para fazer depois, as empresas acabam tendo um pouco mais de dificuldade para fazer, depois de carimbado, registrado a carteira com uma data, para fazer retroativo depois dá um trabalho maior, não dá? Sim, porque você tem que reabrir a folha de pagamento,
refazer todos os cálculos dessa folha, calcular todos os encargos, calcular os impostos incidentes sobre essa folha de pagamento, bem como também o fundo de garantia. Então, é uma anotação e justificar, né? ruim para a empresa e pode, inclusive, gerar uma fiscalização do INSS ou do Ministério do Trabalho. Então, também para a empresa é um fator bastante negativo e que possa prejudicar. Sem falar na questão da imagem dessa empresa, né? Porque a imagem dessa empresa não fica sendo uma boa imagem perante a sociedade, né? E até porque depois, se isso virar um processo judicial, o processo fica exposto no Jus Brasil lá, né? Fica disponível, né? Então, realmente, quer dizer, um erro uma falha talvez da contabilidade ou da assessoria da empresa, né? Que talvez o empresário poderia ter, uma falha, assim, no meu ver, pequena, né? Talvez uma falha pequena que poderia ter sanado lá atrás, que se torna algo maior posteriormente, né? Por uma bobagem, talvez, né? Por uma coisa que você acha que não vai dar em nada, talvez o empresário ache que não daria em nada, e é uma grande falha, né? Acaba se tornando uma grande falha, né? Exatamente. E de fato, às vezes nem é má fé da empresa, mas sim é uma falha de alguém dentro do processo ali interno da empresa. Alguém falhou talvez no processo administrativo, na contabilidade, mandou as documentações atrasadas, alguma coisa nesse sentido. Talvez não seja uma má fé, mas é algo que realmente prejudica tanto a empresa, né, se caso não entre em um acordo para sanar a questão, quanto também para o empregador. Então, uma situação um tanto que difícil. Seu Anderson, o senhor quer fazer alguma pergunta aqui pro Maurício? Bom dia. Deixa eu ligar seu microfone aqui, vamos lá. Bom dia, ouvintes da Antena 8 FM, bom dia, Fábio, bom dia, Xavier, bom dia, doutor Maurício. O que eu gostaria de estar falando aqui, doutor, é o seguinte, que infelizmente existem ainda as más práticas, né, os costumes antigos, né, da velha política nossa, que é querer tirar benefício em cima dos outros, né? O que aconteceu aí com algumas pessoas que eu conheço, que estavam trabalhando e justamente com esses 3 meses de experiência, né? Tiraram 2, só registraram 1, que nem está acontecendo com essa moça que falou aí, né? Infelizmente, essa prática é muito mais comum do que a gente imagina, né? Foi o que eu disse, acaba sendo, né, sim. Maurício? É uma situação um tanto que complicada, né? E volta aquilo que eu falei, né? Parece que é algo assim tão pequeno, né? Sim, eles achando que vão ter benefício agora, né? Ah, não, eu omito 2 meses, né? Tiro 2 meses, para mim é lucro, é nada, porque lá na frente vai estourar uma bomba pior. Trabalho muito maior, né, Maurício? Lamentável. Exatamente. Infelizmente, ainda existem algumas empresas que trabalham aí nas velhas práticas do jeitinho brasileiro e não prejudica apenas a pessoa ali, ela prejudica a concorrência que trabalha de uma forma correta, legal, né? E toda uma cadeia que tá em volta. Então, é muito difícil e isso é uma prática que tende a reduzir muito, porque os órgãos fiscalizadores estão cada vez mais aparelhados para poder eliminar e reduzir esse tipo de prática. Correto. Maurício, é muito trabalho, né? Realmente que a assessoria ali da empresa realmente tem que chegar e explicar. Por isso que é uma boa contabilidade, um bom trabalho administrativo dentro de uma empresa, um bom relacionamento com o seu contador vale muito a pena, né? Porque às vezes uma falta de atenção ou até mesmo, não estamos dizendo nem má fé, mas uma falta de comunicação entre essas questões, achando que às vezes vai dar certo ou que vai fazer uma situação ou outra, mas um pequeno deslize, alguns dias, 1 mês ou 2 meses, conta muito e faz uma grande diferença. Natália, vá à luta, minha querida, vai buscar seus direitos, não deixa por baixo não, vai para cima, porque
não só sobre o seu caso, mas que a empresa não faça isso mais com mais ninguém, né? Porque isso realmente não é legal. Maurício, agradecer muito sua participação, Maurício De Luca. Quero convidá-lo, Maurício, para você vir falar com a gente sobre outros temas, que eu acho que isso é prestação de serviço de utilidade pública na veia, porque é algo que nos afeta o dia a dia. O trabalhador, não só o trabalhador, mas o empregador também, né? Aquele que emprega. Você vê um caso como esse que a gente acabou até falando aqui, serve de alerta para muitos dos comerciantes que nesse momento estão nos ouvindo, talvez possa ter praticado uma falha, ou até mesmo pensou, olha, eu vou me dar bem aqui, vou fazer isso com o meu funcionário da minha lojinha, do meu estabelecimento comercial, da minha empresa, do meu salão, ou de qualquer outra tipo de mercado de trabalho, né? E aí ele já vai realmente ficar atento, vai ver que não vou dizer o crime não compensa, mas é um crime, né? Não estou querendo colocar como um crime, mas isso é um crime, é uma sonegação, é uma forma de você driblar de uma certa forma a lei. Então, de todas as formas, o crime não compensa. É a melhor frase a ser colocada. Obrigado, Maurício De Luca, e fica o convite. Espero que o Anderson Passos faça mais matérias aí para a gente discutir e abordar mais temas que é de grande importância para a população. Gostaria que você deixasse seu contato aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser procurá-lo, por favor. Ok, eu agradeço a rádio, aos ouvintes, coloco-me à disposição sempre que for necessário para prestar qualquer tipo de esclarecimento, dúvida nos aspectos fiscais, contábeis e trabalhistas. E o meu e-mail é mauricio@partwork.com.br. Então, quem tiver alguma dúvida, fico à disposição e me mande um e-mail que aí eu tirarei com o maior prazer. Tá certo, obrigado. E acho que um outro tema importante também para a gente falar é sobre essas leis trabalhistas, e não só as leis trabalhistas, né? Algumas coisas que alteraram, mas a outra questão é a parte financeira, né? Que às vezes a pessoa acaba, até a gente falou aqui esses dias no jornal, a famosa declaração, né? E o medo do leão, né? Às vezes o cara fica com tanto medo do leão, acaba omitindo uma situação ou outra, ou não guardando os comprovantes, não fez uma pastinha lá, que seria mais fácil, né? Fazer uma pastinha para depois chegar no contador e conversar com ele para fazer a declaração. E a declaração não é só na época de declaração, a pessoa acha que a declaração é só naquela época, não, é o ano todo, né? O cara tem que estar atento com a declaração do imposto de renda, e eu acho que uma informação, uma assessoria com o seu contador é fundamental e de grande valia, porque vai procurar o contador só na época do leão, e aí o contador já está assim atolado, cheio cheio de leão para domar, como disse o Xavier aqui, e fica mais difícil, né? Obrigado, Maurício, espero que a gente volte a conversar mais vezes, sim. Com certeza, eu que agradeço. Vamos fazer uma pausa, o nosso intervalo de apoio, e a gente volta já aqui no Jornal da 8, sempre prestando serviço para a população, e isso é muito importante. A gente já volta.